autorização vai ser exatamente essa parte que a gente viu do JWT, né? Ou seja, a gente está dizendo, esse cliente, esse JWT, ele está sendo válido para todas as questões, e agora a gente vai começar a definir quais são os endpoints que o usuário que está no JWT pode ter acesso ou não. Isso faz parte da nossa autorização. Para utilizar essa parte, a gente vai criar roles, certo? E essa role vai ser definida dentro dos endpoints que a gente quer validar. Ou seja, aqui a gente vai botar estaticamente, mas eventualmente a gente pode pegar essas informações do banco, a gente pode fazer uma comparação, mas a ideia é que a gente crie uma role, set o metadata, todo o decorator que a gente tem, ele nada mais é do que uma metadata com algumas informações. Então aqui a gente está dizendo que, ó, o metadata do roles vai ser role key, e ele vai conter esse nome aqui, essa informação de roles, tudo que eu colocar aqui dentro. Então, quando eu coloco aqui, ó, dentro do meu decorator, no meu método, eu estou dizendo, hey, roles, adicione o admin. E o admin, ele vai ser adicionado dentro da metadata roles key, que a gente pode trabalhar com ela depois. E no guard que a gente vai criar um guard do mesmo jeito, só que a gente vai customizar ele para que a gente verifique se as rotas dele se existem ou não, se as rotas deles são válidas ou não, certo? Então, vamos começar criando aqui nossos roles, quais vão ser os roles que a gente vai trabalhar, qual vai ser, como é que vai ser o nosso role decorator, certo? Quais são as rotas, que vão ter permissão ou não, como é que a gente trabalha com as roles e coloca ela dentro do nosso guard, certo? Vamos ver aqui nosso códigozinho e vamos trabalhar com as nossas roles. Um momentozinho. Ok, você vai pegar aqui, ó. Certo? Dentro das nossas roles. Ok. Então, dentro da nossa roles, a gente vai criar aqui uma enumeration, certo? A gente vai dizer inicialmente que nossas roles, ela vai ter o user e vai ter o admin. E a gente vai criar também um guards para a nossa nova role. Quando a gente quiser criar um novo guard, certo? A gente vai ter que a gente vai criar dentro da nossa role essas três informações que a gente pediu, certo? A gente vai criar as enumeration, as roles que a gente quer. A gente vai criar o nosso role decorator, certo? A gente vai dizer, olha, eu estou criando aqui uma nova role decorator, que ele vai fazer a verificação para mim das minhas roles. Aqui eu digo, ó, esse role que vai ser a chave do meu metadata, certo? Específico. Sempre que eu chamar alguém, esse decorator, eu vou encontrar essa função em algum canto, o que é que eu vou fazer? Vou passar o que está dentro de um parâmetro e jogar ele dentro de uma metadata chamado roles. E isso a gente vai fazer verificar essa mesma informação no meu roles guard, ou seja, a gente vai criar um novo guard também. Para criar um guard, a gente precisa implementar o canActivate, certo? Vai ser essa método aqui, que ele vai receber o nosso context e vai retornar se o usuário pode ter acesso àquela rota ou não, certo? Então, para pegar a informação que a gente quer através dessa rota, como é que vai funcionar o processo na prática, né? Eu vou ter que ter aqui, eu vou ter que ter no meu método específico. Vou botar aqui, vou usar o protected aqui. Então, tem uma nova aqui. Então, eu vou ter que especificar que
Row. Vou ter que especificar que essa rota específica só pode acessar ela quem for um admin, certo? Quando eu faço isso, eu estou dizendo aqui, ó, ele solta lá aquele enumeration de admin e joga ele no numeradeira, beleza? Beleza. Aí, para verificar e guardar e ter certeza que o usuário que está acessando esse meu endpoint pode ter acesso, eu vou usar o meu guard também, o guard que eu acabei de criar, que é o rows guard. O que é que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o request que está vindo, certo? E ele vai pegar as informações que estão lá do meu método, e ele vai usar o reflector para poder pegar o metadata que eu tenho lá. Ou seja, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo, ó, vai lá no método que eu tenho, certo? Pega tudo que for relacionado ao meu metadata, passando a metadata aqui específica. Então, ó, traga tudo que tiver dentro dessa metadata, dentro do meu método para essa classe aqui. Ou seja, o context, ele dá o contexto da execução daquele método. Quando eu boto aqui o meu getHandler, vai ser o meu método e o contexto da classe que eu estou sempre pegando. Ou seja, ele vai trazer para mim tudo que está dentro desse método aqui, ou dentro dessa classe, porque a gente pega a classe também e não o método. Porque na classe da gente, a gente tem também decorators, né? E todo esse decorator, internamente, o que ele faz é isso. Ele vai criar uma meradeira e vai botar alguma informação dentro do meradeira para nós, para a gente. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, ele vai sempre colocando, de acordo com o que for necessário, metadados para que a gente consiga trabalhar. É assim que o Nest.js trabalha em cima de tudo, através de meradeiras. Ou seja, aqui eu vou dizer, ei, protege essa rota só para admin. E o meu guarda está dizendo o seguinte, ei, verifica se esse cara aqui, ele realmente tá protegendo, de acordo com a lógica que eu tenho aqui, que foi implementada. Qual é a lógica que eu tenho aqui? Eu pego todos os meus meradeiras e pesquiso especificamente pela rows, que foi o que eu criei. Se não tiver nenhuma row específica, significa que aquele endpoint está público. Caso tenha, ó, traga para mim o request, e eu quero o user de dentro do request, que foi o que a gente jogou lá dentro do passport. E aqui eu estou assumindo que dentro do meu users, ele vai ter as rows específicas, certo? Então, nesse caso da gente aqui, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ir lá no nosso users do TO e vai verificar se esse cara aqui, se ele tem as nossas rows. Então, ó, ele tem aqui, ó. Então, ele vai retornar para mim essa rows, e essa rows vai ter a lista de rows name, rows ID e row name. Nesse caso aqui, talvez seja importante também a gente colocar a nossa, colocar o nome da nossa role, já que a gente vai trabalhar e a gente quer verificar pelo nome específico dela, certo? Então, a gente vem aqui, ó, transformar aqui, eu quero verificar, ó, eu tenho o nome da role que eu estou acessando, certo? Esse nome da role aqui vem da lista que eu peguei. Para cada role, verifica se o meu usuário tem acesso a ela. Se a gente vê aqui o nosso user de TO, ele retorna para a gente uma classe, certo? Ele retorna para a gente uma classe de TTO que ele tem o user ID, o role ID e o name. A gente pode transformar isso aqui de uma forma que fique mais elaborada para que ele formate o response dele e que retorne para mim apenas os nomes da role, para que eu consiga trabalhar de forma mais prática. Para fazer isso, a gente usa um decorator chamado transform, que ele é da classe transformer. Certo? Ele já recebeu uma função, essa funçãozinha aqui, ele vai sempre receber um value, e o value vai ser o valor atual do que a gente tem, no caso aqui vai ser um array. A gente vai fazer um map desse array aqui, vai ser o user, ele vai tentar pegar o role daquele cara. Nesse caso aqui, ó, o nosso role específico, ele
já vai vir da nossa row aqui, ó. Row DTO. Botar aqui. Isso aqui eu não quero definir nada. Esse aqui ele já vai pegar a nossa row específica. E aqui ele já reconhece, certo? Então, dentro do meu user DTO, retorne para mim um row específico do que eu quero, do que eu estou colocando. Ou seja, quando a gente fizer aqui, a gente tentar pegar a lista de usuários agora, a gente pode definir para que ele traga também a lista de rows dele. Então, vamos tentar isso aqui na prática, certo? A gente está sem endpoint aqui ainda. A gente tem aqui o usuário. Vamos criar aqui uma nova row também. Vamos criar uma nova row para a gente poder testar. Vamos aqui, ó. Vamos criar uma user. Vamos criar a admin. Agora vamos pegar esse mesmo ID aqui e vamos associar o nosso usuário. Qual é o nosso usuário que a gente quer? Vamos associar o nosso usuário Thiago e dizer que ele é um admin, por exemplo. Então, para criar esse novo usuário, a gente vem aqui, ó, pegou o user ID, o ID, pegou o ID do nosso user, e vamos adicionar a row a esse user. Adicionou aqui, beleza, show de bola. Quando a gente retornar aqui, ó, está retornando o Thiago e ele está retornando null, certo? Por que null? Porque se a gente quiser retornar alguma relacionamento de alguma classe específica que a gente está utilizando, a gente tem que ser bem claro e especificar ela no nosso serviço, certo? Então, lá no nosso serviço, a gente tem que ir lá no Find All e dizer quais são as rows e o que é que a gente quer que a gente retorne. Quando eu dou user rows aqui, ele vai lá no meu user, a lógica vai ser exatamente essa. Ele vai seguir essa lógica aqui, ó. Ele foi no user, quando eu dou eu quero essa rows aqui específica do user rows, e ele vai retornar para mim uma lista de user row. Se eu quiser também o relacionamento daqui, eu tenho que dar o ponto rows aqui também, para ele poder trazer para mim esse cara que tem o nome. Então, lá no meu serviço, eu vou dar aqui um ponto row, que é aqui eu estou dizendo, ó, traga todos esses relacionamentos para mim, o de user rows, e preencha também a row específica. E quando eu dou um get aqui, ó, ops, não desse get não. Aí ele já trouxe para mim aqui, ó, o admin, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos voltar lá para nossa autenticação. Tá vendo que ele retornou para cá só a string? Se eu for lá no meu DTO e eu comentar essa lógica aqui, deixa eu ver se vai quebrar algum outro canto. Transformar essa lógica, ele já vai trazer para mim um objeto completo, ó. Se eu não quiser o objeto completo, eu só transformo ele para retornar o que eu quero. E dessa forma aqui é a forma como a gente vai trabalhar. Ou seja, dentro do meu user roles, eu vou ter uma lista de roles, e aqui eu vou fazer a verificação se esse usuário está válido ou não. Essa mesma lista de roles, ela foi adicionada dentro do user, que está dentro do nosso request, que foi adicionado dentro do nosso request, através da nossa estratégia aqui, ó. Retornando o user, que veio do find one, tem o find by ID. E aqui, ó, se a gente não adicionar a nossa relacionamento também, ele iria dar pau. Então, vamos adicionar aqui o mesmo relacionamento. E caso contrário, ele iria apenas trazer ao user sem esse relacionamento com a gente. Então, ó, rastreou tudo direitinho, tá tudo bem amarradinho, bem bonitinho. Agora a gente já consegue ir lá e testar a nossa rota, certo? Ou seja, o que é que eu quero fazer aqui? Vou fazer o login, vou pegar o JWT e vou dizer que vou botar aqui, ó, user, apenas o user pode ter acesso a esse endpoint. E aqui eu vou dizer que apenas o admin
pode ter acesso a esse endpoint. Esse aqui, ó, admin, esse aqui é user. Beleza, a gente teve aí nossas duas rotas. Vou chamar aqui, eu vou usar aqui o login, vou usar o nosso JWT, e o JWT vai fazer essa verificação para a gente, se ele vai estar dentro das minhas roles ou não. Se eu tiver aqui a mesma coisa, tenho que usar o guarda aqui para poder assim, verificar a minha role. Esse guarda aqui ele vai aceitar o JWT, e esse guarda aqui ele vai verificar, verifica pela role que eu defini nesse meu decorator. Então, bora lá. Como é que a gente vê aqui? A gente vai fazer aqui, ó, o nosso login, certo? Gerei aqui, ó, vou gerar o nosso meu token. Esse meu token eu vou utilizar a primeira user, primeiro endpoint para a gente validar. Aqui está dizendo que o nosso user roles não pode ver user roles. Então, bora ver o que é que ele tem aqui dentro do nosso user roles. Aqui dentro do nosso user, ele retornou undefined. Então, vamos ver por que ele está retornando undefined aqui. Ah, já sei, esse aqui é um negócio interessante, né? Seguinte, o metadata, ele vai pegando na ordem de baixo para cima, certo? Então, o guarda ele tem que estar sempre embaixo. Por quê? Porque é esse cara aqui que vai adicionar no nosso request. Então, quando você coloca esse guarda aqui, o que é que o código Nest.js ele vai fazer internamente? Ele vai rodar esse cara, depois ele roda esse cara, depois ele retorna esse, para ele definir. Então, as validações ele tem que estar sempre na ordem, assim, por último, certo? Tentar aqui, ó, acessar o the user, como o meu é admin, eu tenho que dar unauthorized aqui. Mesma lógica, só estou mudando a rota, tá vendo? Aqui, ó. Vou dar o user aqui, ó. Meu user agora veio retornando e está com a lista de user admin. Isso é outra coisa que é bom pra caramba do Nest, para debugar, é muito simples. Aqui, ó, proibido. Por quê? Porque o meu usuário, ele é admin e não user. Se eu botar aqui o admin, a mesma lógica, ele vai aqui e retornar para mim. Opa, vamos ver aqui. Esse cara aqui era para ter retornado, era para ter deixado passar. Agora ver o que está acontecendo. Ó, aqui eu estou com o admin maiúsculo, e aqui eu estou com a minha role, admin minúsculo. Então, o problema todo é isso. Vamos transformar o nosso enumeration lá. Mas não ainda, vamos transformar isso aqui tudo. O certo era a gente ter salvado ele como minúsculo, mas para não evitar mais problema, vamos só salvar esse cara aqui, admin, para poder a gente testar e validar. Clicou aqui. Oh, putz, cara, não quero mais tu não. Retornou meu usuário, já com a informação do admin. Mesmo jeito, user proibido.